De novo. Sabem o que dizem por aí? Dizem que pelas ruas de Belém se arrastam... Cadê as minhas cobras, gente? As cobras grandes, cadê? Eu precisava delas aqui no palco. A jiboia. Alguém viu? Alguém viu uma cobra por aí? Uma jiboia está perdida. Será que está aí debaixo das cadeiras? Alguém viu uma cobra grande, uma jiboia? Não? Vou procurar. Eu precisava que alguém pegasse a cobra grande, gente. Tem duas cobras, tem uma jiboia e uma sucuri. Acho que a Undine pegou para ela. Umas professoras me pediram essas cobras, que tinha uma feira literária. Eu lembro que tinha uma do Rio de Janeiro que queria a cobra. Será que alguém pegou esta cobra? Mas olha lá, vamos voltar. Quando a cobra grande aparecer aqui, eu mostro para vocês. É a jiboia e a sucuri, gente, que estão escondidas por aí. Depois eu acho. De novo, sabem o que dizem por aí? Dizem que pelas ruas de Belém se arrastam cobras, jiboias, sucuris. Mas o que não sabem são brinquedos, brinquedos de Miriti. Belém gira, gira girândola, girândola de Miriti. E um girandeiro vem vendendo pelas ruas e dizendo: quem quer? Quem quer? Quem quer brinquedos de Miriti? Gira, gira, girândola, girândola de amor, girândola de amor por ti. Canoas de Miriti navegam no mar da emoção. Canoas de Miriti navegam no mar da devoção. Para ti, para você, Canoas de Miriti. Casas de Miriti. Casas de Miriti, simples como um sonho, sonho que o poeta sonhou, sonho nosso de cada dia, sonho de moradia para você, para você. Brinquedos de Miriti. Versos coloridos. Roda gigante. Quem quer? Meu poema favorito. Não podemos nos esquecer, nessa harmonia, das lendas que encantam o Pará. Quem quer o boto de rosa? Boto cor de rosa. Para um e para outra, fica na fila que o próximo é seu. Muitas lendas, muita cantoria, muitos encantos de Belém para você. Agora, temos outra coisa para dizer. Sabem o que dizem por aí? Sim! Sabem o que dizem por aí? O que dizem por aí? Dizem que pelas ruas de Belém se arrastam jiboias. Olha, se arrastam sucuris. Mas o que são? Brinquedos de Miriti ou Buriti. Cadê a moça que ficou na fila? Era você? Uma canoinha de Miriti.
Brinquedos de Miriti. Ah, ela quer. Pronto, lá vai. Toma. Gente, a cobra está em extinção. Infelizmente, eu não posso dar a cobra. Olha só. Brinquedos de Miriti. Muita alegria para mim e para ti. Viva Luiz Carlos França. Viva os poemas de Miriti. Viva a chuva de Belém. Viva o friozinho de Floripa. E viva cada um de vocês por esse momento glorioso. Bom dia! Já tenho tempo, filha? Bom, não tem mais tempo, a gente vai brincar depois. Muito obrigada pela atenção. Muitos poemas de Miriti para vocês. Agora volta a Vanderleia Leitão, né? Vandeca Sapeca vai dar um tempinho. Vamos dar início às atividades do dia. Para coordenar a nossa primeira palestra, chamamos a secretária de articulação da Undime, professora Maria Cecília de Faria Pinto, dirigente municipal de educação de Guapimirim, Rio de Janeiro. Convidamos a proferir a palestra sobre currículo, aprendizagem, gestão e o direito à educação, a professora Elvira Souza Lima, pesquisadora em desenvolvimento humano. Bom dia, professoras. E eu passo a palavra à professora Maria Cecília de Faria Pinto para coordenar, então, este primeiro trabalho. Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a mais este dia em que estamos encerrando as nossas atividades com muito pesar. Acho que foram dias maravilhosos, em que muito aprendemos, a interação que tivemos, eu acho que podemos dizer que foram momentos que não vamos esquecer tão rapidamente, né? Então, nós temos aqui a professora Elvira, a quem damos as boas-vindas e agradecemos a presença. A professora Elvira é pesquisadora em desenvolvimento humano, trabalha com pesquisa aplicada à área da educação, mídia e cultura. Então, não, eu controlo, pode deixar, controlo. Então, com a palavra, já que estamos um pouco atrasados no nosso horário, a professora Elvira. Vou pedir licença para te dar as costas, que eu vou falar da frente. Bom dia. Eu gostaria muito de agradecer a Undime, né, a oportunidade de participar desse encontro, essa coisa fundamental do meu ponto de vista, que são os gestores da educação, porque eu que estou lá na pesquisa aplicada, nós sabemos que sem o papel, o seu desempenho do gestor, do secretário, dificilmente nós conseguimos avançar na educação, né? Então, gostaria também de dizer e agradecer a todas as prefeituras com as quais eu tenho trabalhado, colegas de vocês, que têm permitido que nós possamos avançar na compreensão de por que algumas crianças aprendem e outras não é? Então, sem a generosidade desses professores, que aliás nós começamos
aqui em Porto Alegre, no sul, aqui depois em Santa Catarina, os primeiros municípios, Blumenau, Porto Alegre, Escola Plural em Belo Horizonte, e aí uma sequência de cidades, de municípios, e é graças à generosidade dos professores e gestores das escolas, que permite, então, a entrada em sala de aula, que é uma coisa que sempre perturba um pouco o andamento do trabalho, porque qualquer pessoa de fora que entre na sala de aula modifica a dinâmica, né? Eu trabalhei 4 anos em Juiz de Fora, estava numa escola da roça, e as crianças estavam meio alteradas, tal, e de repente a professora, 7 anos, né? A professora, ela fala: vou medir o nível de insubordinação. Eu levei um susto, né? Nível de insubordinação com as crianças de 7 anos. E ela começou a contar e estava mesmo bem tumultuada. E aí, de repente, o menininho falou: gente, ela está no 11. Né? Chegou no número 11. O nível de insubordinação deles, antes da minha entrada, até aquele dia, tinha sido 4. Né? Com a minha presença na sala de aula, foi para 11. Aí um menininho virou para mim e falou: a culpa é sua. Então, mas o que me surpreendeu é que quando um percebeu, foi silêncio total. Né? Isso nós trabalhamos muito isso na antropologia aplicada à educação. Então, eu gostaria de reconhecer e agradecer a todos esses educadores que eu represento aqui. Né? Porque muitas vezes vem o pesquisador, não sei o quê. Nós temos sempre que entender que a construção, o desenvolvimento, a compreensão do conhecimento vem da ação coletiva, nunca de uma pessoa separadamente. Outra coisa que eu gostaria de dizer, eu vou falar nesse tema da aprendizagem, trazendo, evidentemente, os conhecimentos dos últimos 50 anos de neurociência. Então, neurociência, embora esteja chegando no Brasil agora, e infelizmente virando moda, porque agora tudo é cérebro, né? E mais uma vez, nós deixamos de colocar a pedagogia no seu lugar de direito. Não foi a psicologia, eu sou psicóloga até doutorado, não é a neurociência, não são as outras áreas de conhecimento que vão dar conta dos desafios que acontecem na escola e na aprendizagem escolar. Isto é do domínio da pedagogia. Pedagogia no Brasil bastante desvalorizada, nem reconhecida muitas vezes como ciência, não é? Tem que ser retomado, e nós temos que fazer isso como saber acumulado do fazer pedagógico, que tem características muito interessantes na história da pedagogia do Brasil. Né? Parece que nós não temos essa história e não temos essa memória, né, do que é feito. E eu digo que andando o Brasil todo, com certeza não tem que inventar mais nada. O professor, as escolas brasileiras já fazem muita coisa, mas infelizmente nunca passa do domínio local ou da própria cidade ou da própria escola. E essa é uma grande lacuna que nós temos no Brasil, né? Sem história, sem memória da história, se nós não tivermos esses acervos de memória, os outros vêm e tomam conta. Então, muito do trabalho que eu faço, e sempre que eu falo com gestores, eu lembro isso: façam o acervo do caminhar pedagógico da sua rede. Nós não temos registro, né, das coisas ótimas que são feitas, e aí então a consequência é isso. Se fala só do copo vazio, eu vou querer hoje falar da metade do copo que está cheia, não é? Então, a escola como possibilidade de desenvolvimento humano e que ela cumpra para aquilo que ela foi inventada há 5.000 anos, para socializar para as novas gerações o conhecimento acumulado até aquele determinado momento histórico. Então, há 5.000 anos a escola existe, ela é uma instituição de sucesso. Ela não desapareceu, não é isso? Tanta coisa já desapareceu na história da evolução da espécie humana. A escola não. Pelo contrário, hoje ela é, como nós vemos na antropologia, não é, o espaço de cultura, onde há o encontro das gerações, em que os adultos mais especializados, não é, nesse conhecimento vão realizar o trabalho de socializar, de passar, de ensinar, né, para as novas gerações aquilo que nós acumulamos, e que, se não passarmos, eles têm a possibilidade de desaparecer, né? Porque todo conhecimento formal é cultural,
Nós não temos genética para aprender as coisas que estão na escola. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, ressaltar que a neurociência, assim como a antropologia, não é, e a própria psicologia, trazem contribuições para a pedagogia, mas não deve ser visto como o acervo de conhecimento dominante da prática em sala de aula. Está claro isso, gente? Então, hoje, a neurociência, nesses 50 anos de pesquisa, mais de 40 de como que o cérebro aprende a ler, hoje já está bem determinado, não é? Como o cérebro aprende a escrever, como desenvolve conceitos da matemática, metodologia científica, não é? Tudo isso não acontece num vácuo, ele acontece numa programação que nós procuramos hoje adequar ao desenvolvimento humano. Não é? Então, o que acontece no espaço cultural da escola é único para cada indivíduo que chega lá. Então, e hoje nós sabemos exatamente pela neurociência, uma das grandes contribuições é que ninguém aprende sozinho, que o papel do professor é fundamental, que o professor ensina com aquilo que ele tem na memória. E a formação continuada, não é uma necessidade para que aumente os acervos de memória dos professores para que eles possam também ampliar a experiência humana das crianças na escola. Isso tudo é orquestrado por vocês, não é? Quer dizer, a gente tem quase como uma orquestra e um maestro. Não é? Sem a gestão, com essa visão pedagógica, essa visão do desenvolvimento humano, não há possibilidade do indivíduo aprender, e é isso que a neurociência está nos ensinando. Então, eu queria colocar para vocês, muito do que eu estou falando aqui é fruto de trabalho de professoras em sala de aula. Né? Eu ia nomear, mas como está gravando, por uma questão ética, não vou nomear, mas vocês apreciem assim mesmo, não é? O trabalho dos professores que, sem gestão, também não conseguimos de nossas crianças, de nossos jovens. E vou dizer para vocês uma coisa, que vem dessa experiência aí de décadas de trabalhar mesmo direto, não é? A possibilidade de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens, é maior do que nós estamos fazendo hoje. Né? O Brasil, mesmo São Paulo, o pessoal fala, não, porque eu sou da escola pública de São Paulo, de São Caetano do Sul, sou de São Caetano, ABC. Estudei sempre na escola pública. Mas aí vai falar, não, mas a minha filha fez escola pública. Enquanto eu estava no Brasil, ela foi para a Jornada Única em São Paulo. Então, o currículo que ela fez há 20 anos atrás, não é, era um currículo muito mais adequado ao desenvolvimento humano do que está hoje. Então, nós temos que começar, nesse momento que se discute o currículo, não é, começarmos a refletir, estudar, não é, e pensar na possibilidade. Então, a neurociência é uma coisa que eu gosto bastante. Não é? Ao invés de procurar o diagnóstico, a dificuldade de aprendizagem, não é isso? Ela olha para a possibilidade. E hoje nós sabemos que nós temos um cérebro com 100 bilhões de neurônios. Gente, tem neurônios sobrando para aprender até os 100 anos. Quer dizer, nós temos, e sabemos também, pelo desenvolvimento do adulto, que antes não recebeu tanta atenção nas pesquisas, mesmo porque nós não tínhamos a tecnologia e a possibilidade de estudar o cérebro vivo. Sempre foi estudado o cérebro depois da morte. Por isso que a gente vê o cérebro cinza. O cérebro não é cinza, ele é vermelho. Mas quando morre, sai o sangue. Não é isso, gente? Fica cinza. Né? Então, nós estamos vivendo uma nova fronteira de compreensão da capacidade de aprender, não é? E temos que ser humildes nesse momento. Nós não temos condição nem científica de dizer esta pessoa não pode aprender. Né? Então, se nós olharmos para a dificuldade, isso quase que congela os neurônios lá de quem ensina. Né? Porque se eu ensino o que eu acho que a pessoa pode aprender. Né? Então, é um momento bastante importante de rever o papel do educador, né? E eu espero que isso se faça no Brasil e que mude a ótica, né, da consideração social dos educadores no desenvolvimento de um país, mas principalmente no desenvolvimento de cada pessoa. E vocês vão ver, pelo que eu vou mostrar aqui um pouco, né, que essa capacidade de aprender, ela
se ampliou de tal maneira com esses estudos do cérebro e que coloca, então, a questão pedagógica em primeiro lugar. Todos podem aprender, todos têm o direito de aprender. O que eles vão fazer com o conhecimento, eu não sei, porque quando eu comecei a trabalhar com tribo indígena, muita gente da universidade falou, deixa os índios lá sossegados, vou ensinar eles a ler e escrever. Eu falei, eles me chamaram para isso, eles me chamaram, eles estão fazendo formação pedagógica. O que eles vão fazer com conhecimento não é da minha alçada. Né? Eles falaram assim, não, eles vão continuar vendendo abacaxi lá na Amazônia e peixe. Não interessa. O conhecimento humano não é de posse de ninguém, é de todos. E nós todos temos direito de aprender. E o mais bonito é que todos podem aprender mais, mas nós também temos que ter a humildade nesse momento de saber que nós não estamos sabendo ainda ensinar a todos. Não é? Então tem uma busca pedagógica, não é isso? Uma busca para que, estou vendo a camiseta aí, que eu tenho que ter uma também, não é isso? Ninguém fora da escola não pode, e estar na escola não aprender não pode. A boa notícia é que todos podem fazer isso, não é? Então eu vou mostrar primeiro para vocês um pedacinho de um vídeo, que depois eu sugiro que vocês vejam na internet, que chama Em Busca da Memória. Nós temos usado muito na formação, e é muito instrutivo, né? Quer dizer, alimenta muito o cérebro dos professores e dos educadores, que é o vídeo do Eric Kandel, que ganhou o prêmio Nobel por descobrir a diferença entre memória de curta duração e de longa duração. E que é o grande dilema da escola. Aquilo que o professor ensina, o aluno sabe aquele dia, 2 dias depois o professor dá de novo, ele parece que nunca viu aquilo na vida dele. É ou não é? Que é uma das coisas que mais frustra o professor. E a mesma coisa quem está em gestão. Às vezes trabalha com adulto, com o professor, não é isso, gente? Lê, faz, tal, não sei o quê. Depois de, sei lá, uma semana, 2, um mês, parece que aquilo limpou da cabeça. Nós temos uma memória que esquece muito. Nós mais esquecemos do que guardamos coisas nas memórias. Não é? Daí a importância da formação continuada, não só dos professores, de todo o coletivo da educação. Não é? Então, vocês vão ver aqui, só para ter uma ideia, isso a gente chama na neurociências de fazer um contexto mental para a aprendizagem. Você trazer elementos que alimentem a formação de conceito. Não é? Então, e aqui nós vamos ver que, vocês só vão ver esse pedacinho, estirar um neurônio vivo, coloca numa bandejinha, olha como que está a tecnologia, hein, gente? Pega um neurônio vivo, desses 100 bilhões que nós temos, coloca numa bandejinha e vocês vão ver como é que o neurônio aprende. Então, ele recebe um estímulo ali mecânico, pela própria maquinário, que é o que acontece no cérebro nosso quando alguma coisa é levada lá pelos sentidos e pelo movimento. Hoje nós sabemos que o movimento funciona para o cérebro como um 6º sentido. Nós formamos imagens mentais a partir do movimento. Então, são 4 entradas no cérebro, por exemplo, para aprender o alfabeto, para aprender a escrever. Tem a parte oral, que nós usamos muito, a audição, o movimento e o tato. Hoje nós sabemos que uma pessoa cega pode aprender o abecedário e escrever com o alfabeto, né, pelo tato. Né? Então nós estamos assim, nessa época de grandes descobertas, dado que as condições do espaço, por isso que a escola é essa coisa maravilhosa. Nós tiramos lá 4 horas, 8 horas por dia da vida do cotidiano, não é isso? Com os adultos mais especializados da espécie, que são os professores e os educadores, e nós temos esse tempo todo, não é, para a formação humana. Como vocês vão ver aqui, nós não só ensinamos conteúdos, nós formamos a pessoa, queira ou não queira. O nosso cérebro é aparelhado para comunicar com os outros. Nosso cérebro é aparelhado para imitar desde o nascimento. Não é? Então, nós somos seres de comunicação e a coisa mais importante para a nossa espécie é criar laços, não é isso, gente? Processos interativos e manter essas amizades, esses laços pela vida toda ao máximo possível. Nós somos aparelhados para comunicar e isso começa na vida intrauterina. Uma grande parte da neurociência estuda o desenvolvimento do cérebro no período da gestação. E aí nós já sabemos coisas fantásticas, que a partir do 5º mês, a criança já entra em interação com o mundo. Ela já ouve vozes que conversam com ela, se conversar com ela direto na barriga da mãe, ela forma a memória dessas vozes.
Se colocar música, elas vão lembrar dessas músicas quando nascerem. Como é que a gente sabe? Hoje, colocando os equipamentos, a gente vê. Na hora que ela ouve aquela música, várias áreas do cérebro dela entram em funcionamento, inclusive a memória auditiva. Mas o mais incrível, eu acho, né, que até hoje eu assim, fico maravilhada, é que nós somos aparelhados para lembrar narrativas. Se contar história, muitas pesquisas mostrando isso, se contar história para a criança, uma historinha a mãe conta, pelo menos a partir do 5º mês de gravidez. Quando o neném nasce, conta 5 histórias diferentes, e essa que ela ouviu, e o cérebro dela só vai se movimentar, entrar em funcionamento, memória auditiva, etc., na historinha que foi contada. Não que ela fique sabendo lá que o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, não sei o quê, os personagens, mas todo o complexo simbólico, incluindo a voz e a melodia da voz, vão fazer com que essa criança reaja à narrativa. Isso é muito importante na educação infantil e na alfabetização. Nós não podemos quebrar o encanto com a narrativa, que é da espécie. Por isso que nós somos tão noveleiros, assistimos tanta novela, por quê? Você já sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais da Globo, que fica repetindo o mesmo enredo. Né? Mas você assiste por quê? Porque essa coisa do episódio, não é isso, gente? Aqui, a cantiga aqui, a belíssima apresentação, aliás, parabéns de trazer eu roubei ali a casinha, que foi a casa que ganhou. Eu quero levar um brinquedo de Meriti. São narrativas. E as narrativas estão na cultura. Isso é fundamental no desenvolvimento do cérebro. Nós sabemos hoje que literatura, na formação do adulto, né, não só na criança e no jovem, mas na vida adulta, é o que mais mobiliza áreas do cérebro, o que vai ajudar nós trabalharmos diferentemente com a perda de memória. Ler todo dia, nem que seja uma página ou 2 de literatura, faz uma diferença enorme no cérebro do adulto, pelo menos a partir dos 42 anos. A França, sabendo disso, colocou Machado de Assis no currículo. Machado de Assis, as crianças, a partir do 5º ano, leem contos de Machado de Assis. Né? Machado de Assis, para nós, é basicamente matéria de vestibular, não é isso, gente? Que aí eles pegam na internet, né? Eu tenho as minhas publicações que são tão pequenas, elas têm 32 páginas, cai no concurso, vem chove, telefonema, professora, só não tem um resumo? O livro já é resumo, 32 páginas, não é isso? Então, essas informações que nós temos hoje da neurociência, elas são importantes no momento que nós estamos pensando o currículo. Né? Então, vamos ver como é que o neurônio aprende. Só um segmentozinho, mas quem tiver interessado, está na internet o documentário todo. Não é? O Kandel foi um refugiado do nazismo, ele era de Viena, e eles fizeram esse documentário com 2 sentidos. O sentido da memória, que ele ganhou o prêmio Nobel, e também ele voltar a Viena depois de 40 anos de estar nos Estados Unidos. Quer dizer, a memória autobiográfica, pessoal, junto com a memória das experiências e dos conhecimentos que nós vamos carregar. Então, o que vocês vão ver é a base. Se não acontecer quimicamente o que vocês vão ver agora, não há aprendizagem. Então, isso está bem, né? Quer dizer, para formar uma memória de longa duração, não vai aparecer nesse trecho, mas antes ele fala. Esse neurônio que ele está tirando ali, vai pôr ali, ele vai ficar 4 ou 5 dias naquele contexto, para depois começar a acontecer sinapse. Ou seja, ninguém aprende uma coisa de um dia para outro. Não é? Sistematização, aí a importância até da forma do currículo. Né? E definir, né, os conteúdos, e aquilo que o Vallon também falava, que o currículo deve conter também as atividades humanas necessárias para aprender. Então, atividades de estudo que eu lá no Dom Benedito em São Caetano eu aprendia. Né, como trabalhar o conteúdo, né, desde fazendo anotação, descrever o que lembrava, depois comparava com o que tinha de informação, volta, quer dizer, idas e vindas na aprendizagem são fundamentais. É assim que o nosso cérebro funciona. Vamos ver então? Primeiro ali. Eu fico na frente aqui, né? This the synapse. What we're doing now is we're going to measure how strong the synapse is. Esse é o neurônio.
zapping the sensory neuron with an electrical pulse. Then we tell the sensory neuron, send information. Toda vez que nós falamos e trazemos um conteúdo, aconteceria a mesma coisa. Aqui esse impulso no sentido está sendo dado eletronicamente. Olha lá. What you see is when the sensory neuron does send information down its axon via the synapse to the postsynaptic neuron, we see by this red trace is that the motor neuron received that information. This has been growing for about 4 or 5 days. Olha lá, 4, Two 5 cells dias. touch and they start forming synapses. How do you turn a short-term memory into a long-term memory? What happens in the brain when you remember something for your lifetime? And we found that when you produce short-term memory, there was no change in how the synapses looked anatomically. All the changes were biochemical, they were occurring in the cell. But when you stimulated repeated training, when you produced long-term memory, we saw to our astonishment there was a growth of new synaptic connections. Então, vendo aqui um neurônio real, né? Olha como que está a tecnologia, né? Buscando parceiros na sinapse. Ou seja, a comunicação química que acontece entre dois neurônios, né? So this is a neuron, a sensory neuron that we put in a dish all by itself. It is programmed into these neurons to find a partner. That's what they do. That's their purpose, is to form a synapse, transmit information. So this sensory neuron will continue growing, sending processes out in all directions, constantly looking for a partner until it finds one. Once the sensory neuron finds its postsynaptic partner, it will send processes very rapidly all over that postsynaptic partner. And every once in a while, you can see a little swelling. For example, there in the green process, in the green sensory process, you see a little swelling. That's something that we call a varicosity. And the varicosity is the synapse. That's where the synapses are found. That's where information transfer occurs. What my work has shown is that the chemical synapse is the key to understanding learning and memory. The chemical synapse is not fixed. It is plastic. It can be altered by activity. In short-term memory, when you activate the system only once, you just increase the function, so you release more transmitter. In long-term memory, you actually turn on genes and you grow new synaptic connections. What you're seeing here is an example of the kind of changes that go on when we learn, when a new memory is formed. You have a pre-existing synapse that buds. It forms a completely new synapse. So this swelling gives rise to a completely new swelling. So that's the type of structural change that occurs when we learn. So short-term memory is restricted to the synapse. Long-term memory involves the nucleus, which now sends messenger RNAs to the synapses. And it gives rise to the growth of new synaptic connections. What you're seeing is a lot of the messenger RNA being produced inside the nucleus and then spilling out and being shuttled all the way down the axons. And that bright particle that's traveling down that axon is a bundle of a large number of instructions for how to make proteins. And then the synapse uses whatever resources it has available to it locally to take those instructions and make a protein. The target of doing all of that, of sending proteins down the axons, of sending messages down the axons, all of that is trying to accomplish one thing, which is to make that generate that. This is the end product. This is learning. Behind every one of those discoveries, there are just years and decades of very hard, very rigorous work. You work very long hours with the same people all the time, and we also often work weekends, many of us do, and so it's more than a source of income. It's not for money. You're not going to make very much money in science. You're here because you have a passion, and whenever passions are involved, things are going to get interesting. Nossa. Deu para ver, gente? Então, é aquela sinapse, aquela que sai, dali tem que sair uma outra. Traduzindo para termos pedagógicos, quer dizer o quê?
Se eu trago um verbo para o aluno, eu tenho que fazer a regência verbal. Eu tenho que fazer esse conceito do verbo alargar para outra coisa. É assim que nós aprendemos. A nossa memória não pode pular fases. Aluno que não domina a tabuada, ou o que está acontecendo no Brasil, não domina a base 10 e não sabe transferir base 10 para outras situações matemáticas, como regra de 3, número decimal, não é isso, gente? Quer dizer, o que está acontecendo com o Brasil? Também porque eu trabalho com escolas particulares há bastante tempo. Nós não estamos fazendo transferência de conhecimento, não é? E essa questão da memória de curta duração. Só aprendemos aquilo que for para a memória de longa duração. E isto vale para o adulto, vale para qualquer um de nós. Então, os programas de formação, não é, eles têm que estar par a par com o currículo que nós estamos desenvolvendo. Porque não adianta você ter esse conhecimento fora da sua memória. O professor toma decisões o tempo todo dentro da sala de aula. E como é a vida na sala de aula, não é isso, gente? Uma dinâmica incrível. Não dá nem para você pensar o que foi que a Elvira falou, ou mostrou lá, o que eu estudei com Vygotsky, nada. A reação que você tem acontece envolvendo o seu sistema emocional, suas memórias, seus acervos de memória naquele momento. Agora, seria assim, mais fácil se fosse você como uma criança, não é isso? Sala de aula não é isso, né, gente? São 40 pessoas, 30 pessoas agindo com o sistema emocional, porque outra coisa que a neurociência já comprovou é que nós somos seres de emoção. Nós não temos, assim, emoções que acontecem, às vezes a gente tem estados emocionais mais fortes, mas já está comprovado que a emoção participa de todo o processo de aprendizagem, em qualquer idade, não é isso? Que a emoção modula a memória e que certas emoções impedem a aprendizagem, como principalmente o medo. Quando você tem medo, né, você vai gerar todo o seu movimento cerebral para o quê? Para a defesa. Não é isso, gente? Bloqueia as outras coisas. Aluno que tem medo do professor, medo da matéria, medo não sei o quê, é um aluno bem forte candidato para não aprender, não é? Seria, então, mais interessante nós pensarmos dentro desse currículo de desenvolver emoções ou a presença de emoções que levem à aprendizagem. Então, eu usei muito esse vídeo em Minas, uso muito para formação de professores, as professoras lá de Juiz de Fora e acho que de Ubá, elas se entusiasmaram com o vídeo e compraram em São Paulo, começaram a usar, etc. E tem uma que mostrou para os alunos dela, ela ficou tão entusiasmada, porque o entusiasmo, né? Essa professora, por exemplo, quando eu escolhi para minha assistente, né, eu trabalho muito para formar pessoas do local, da prefeitura, né, porque aí fica naquela comunidade e essas pessoas vão, né, trazendo um movimento na rede. Ela não tinha tanto. O pessoal falou: por que você escolheu fulana? Ela não tem assim tanto conhecimento. Eu falei: mas tem um entusiasmo fantástico, né? A pessoa que é entusiasmada pelo conhecimento, ou fica entusiasmada, é mais do que 2/3 do caminho andado para que a criança aprenda, né? E ela então mostrou esse vídeo para as crianças. Todo mundo ficou assim, né? Criança de 7 anos, quando ela falou que mostrou tal. Mas aí depois de um mês e meio, sei lá, ela trouxe o relato de que o aluno que ela tinha, mais indisciplinário, que a gente chama, entre aspas, chamou e perguntou para ela que se ele prestasse atenção direitinho para fazer a tarefa que ela tinha dado, se ia nascer o filhotinho, né? Quer dizer, nós muitas vezes, né, eu mesmo não esperava um negócio desse numa criança de 7 anos. Então, nós temos que ver, e eu vou falar sobre isso, que o nosso cérebro, ele é aparelhado para copiar o outro. Nosso cérebro é aparelhado para, sem fazer a ação, o movimento, copiar o que está acontecendo no cérebro do outro. Isso é muito importante na educação, né? Os neurônios espelho foram descobertos na década de 90 e é uma das coisas que nós estamos mais utilizando. Porque se eu fizer esse movimento com a mão, eu estou mobilizando várias áreas do meu cérebro para fazer isso, inclusive a de ritmo, a de tato. Eu estou fazendo bater a pinça, não é, na minha mão e no outro dedo. O uso da pinça, olha a educação infantil. O uso da pinça é a que tem maior parte do cérebro para processá-la.
chega mais informação no cérebro pelas atividades feitas com os 2 dedos do que com qualquer outra parte do corpo, né? Então, a escrita cursiva, o desenho da criança, não é isso, gente? Fazer movimentos circulares, hoje nós sabemos que tudo isso é fundamental. Deu para entender como é que a gente aprende? Quer dizer, fazer só, mexer quimicamente as células nervosas não leva a formar memória de imediato. Isso aqui é uma regra fundamental. Para fazer longa duração, eu preciso de exercício, eu preciso de evocação, eu preciso retomar as coisas que foram ensinadas. Os professores precisam, de tempos em tempos, fazerem uma revisão naquilo que eles ensinam, não é vergonha nenhuma, porque nós vamos esquecendo. Eu trabalho, tenho um projeto grande de alfabetização, no Escrita para Todos, eu fiz letras, né, não terminei, mas fiz, e tem hora que eu me pego nesse português sem saber se é com G ou com J. Tem hora que eu pego um verbo assim, que eu falei assim mesmo, que conjuga, não sei o quê. Português é uma língua complexa. E cada língua, né, tem o seu próprio, não dá para copiar método de ensinar a escrever de uma língua para outra. Então, se o português é complexo na nasalização, grande parte dos erros, né, gente? Fizeram, cantarão, cantaram. Não é? Outra parte do português que é bastante complexa, S, 2 S, eu fico segurando, né? O problema é derrubar. Então, hoje nós temos o quê? Um escalonamento para essas aprendizagens. Quer dizer, eu preciso fazer muito mais revisões de nasalização do que de outras coisas em português. Então, o currículo tem que atender também à especificidade do conhecimento que nós estamos fazendo. Então, não adianta de matemática não desenvolvermos as habilidades básicas, que são tabuada, base 10, não é isso? Correspondência, toda a questão da simetria, que são as bases para aprender os outros conhecimentos. Então, o cérebro não pula etapa, está claro? Então, nós temos que também trazer esse componente, porque nós brasileiros temos muito isso, né? Já fiz a faculdade e pronto. Não. A minha memória... Gente, o que eu já esqueci de Vygotsky, porque eu não estou mais dando aula de Vygotsky, não é isso? O que eu já esqueci de coisa que eu escrevi, que eu falo, nossa... O que eu já esqueci de pedagogia, né? No outro dia eu peguei material, que 10 anos atrás eu dava aula no doutorado em Nova York, e as atividades que eu fiz, eu falei, nossa, eu fiz isso. Quer dizer, é natural nós não temos tudo na memória, porque memória é química, se tiver tudo na memória você fica louco. Não é isso? Então, esta questão da gestão do conhecimento que está na mão de vocês. Não, quer dizer, não vai acontecer de per se se não houver uma proposta, não na secretaria que considere o desenvolvimento cultural dos adultos. Não, então, nós temos que pensar que vocês são gestores de cérebros de adulto. E hoje a gente sabe muito mais sobre como o cérebro do adulto funciona, os períodos de desenvolvimento que nós temos, que vão até os 100 anos se eu chegar até lá. Né? Então, essa é uma coisa muito importante de saber que uma professora com 30 anos não é a mesma com 43. E ela chega e fala para mim, agora não estou rendendo tanto, antes eu era ótima. Né? Eu não lembrava as coisas, não sei o quê. Eu falei, é verdade. Né? Você não é mais a mesma, porque aos 42 anos o cérebro de todo mundo muda, porque nós vamos ter modificações hormonais e nós vamos ter perda de neurônio. Pode estar certo. 40, 42 anos vão morrer neurônios. Né? Essa é a má notícia. Todo mundo vai perder. A boa notícia. Se vocês aprenderem coisas novas, as redes neuronais que são feitas em aprendizagens novas dão suporte, né, para a sua saúde mental, digamos assim. Né? E aprender coisa nova não é só aprender uma matéria, coisa intelectual. Não, qualquer coisa que for nova para o seu cérebro. Fazer crochê, aprender a cozinhar comida chinesa, fazer hip hop, ou aprender uma outra língua, ou aprender um instrumento, tudo que for aprendizagem nova, não é? Isso
está muito dentro da gestão, inclusive financeira, das secretarias, né? Propiciar situações de aprendizagem novas, pelo menos para os professores e professoras que estão já na década nesse período que vai de 40 a 60. Quanto que o ser humano pode aprender? Eu, quando entrei na psicologia, eu entrei para ser estagiária na PAI de São Caetano. Aí me deram síndrome de Down. E eu falei, o que eu faço com síndrome de Down? Né? Socializa. O que é socializar? Gente, eu não quero nem pensar o que eu fiz com aquele síndrome de Down durante 2 anos. Eu não quero nem pensar, mas eu sei que tinha um rapazinho que já estava pré-adolescente, todo dia que eu saía da PAI, na hora de despedir, ele virava para mim e falava assim, você para mim, ó. Né? Hoje eu sei que realmente, ó. Né? Porque há 30 anos atrás, nós não achávamos que síndrome de Down pudesse fazer qualquer coisa. Hoje nós temos síndrome de Down artista, professora, concursada, instrumentista nós temos até surdo que é instrumentista, percussionista em orquestra. É um admirável mundo novo que nós estamos vivendo. E eu queria mostrar para vocês agora, eu vou passar um trechinho, também convido vocês a verem na internet, é só colocar no Google Carly, em vez de Carla, colocar Carly com Y no fim, autista. Esse caso, então, bagunçou a vida de todo mundo. Nós, especialistas em educação inclusiva, né? Por quê? Carly é uma menina, hoje adolescente, que é autista severo, com diagnóstico de deficiência mental. Então, nasceu lá no Canadá com uma irmã gêmea e um irmão mais velho, e a irmã com desenvolvimento que nós chamamos apropriado para o período de desenvolvimento, etc. A família, não sei se quem já viu o autista severo sabe que não é muito fácil, não é? É aquele que bate a cabeça, não fala, né? Grunhe, faz uns sons esquisitos, não é isso? Tem esses arrobos de, né? Ficar pulando. E a família foi fazendo várias terapias, foi tentando várias coisas com ela, trazendo em casa, né? E o pai diz aí na entrevista que não se pode desistir do filho, porque principalmente em 11 anos de tratamento, quase não se vê no autista algum avanço, né, gente? Assim, visualmente. Né? É muito difícil mudar. Né? E também temos que tomar cuidado com essa onda que está agora de diagnósticos de autista. Agora está, depois da hiperatividade, entrou na moda o autista. Né? Tudo autista leve, médio, peso pesado, sei lá. É um monte de... Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos ver aqui um pedacinho da Carly. E o que aconteceu com essa menina? Um dia, com 11 anos, ela estava tão estressada numa dessas situações de tratamento com adulto, que ela chegou no computador e escreveu: hurt, estou ferida, está doendo, estou sofrendo. E depois escreveu: help, me ajude. Todo mundo quase caiu duro, porque ninguém ensinou ela a escrever. Nós sabemos que não tem genética no cérebro para escrever, não tem genética para ler. Um cérebro para ler precisa se reorganizar. Gente, se reorganizar. O processo de alfabetização é um processo de reorganização cerebral que envolve 17 áreas do cérebro. Bastou nós não envolvermos nos conteúdos pedagógicos uma dessas áreas, nós vamos ter problema de compreensão na leitura, ou vamos ter problema que nós chamamos de problemas. Na verdade, realmente é falta de desenvolver determinada área do cérebro. Se ler levam 17, escrever são 21. Então você pode ler muito bem e não escrever nada. Nós não somos capazes nem de ler e escrever a própria língua materna. Estas são aprendizagens culturais. Isso é muito importante. Não há genética para ler e para escrever. Então, como é que a Carly, não tendo sido alfabetizada diretamente, chegou e escreveu? Vocês vão ver aqui que não é escrita de palavra. Ela escreve parágrafos, ela fala sobre si mesma, ela fala: eu gostaria que vocês não se assustassem com meus movimentos bruscos, eu preciso fazer isso porque o autista não consegue controlar o corpo. Gente, ela começa a dar lição do que é ser autista, a ponto de especialistas norte-americanos da área falarem: eu pensei que eu soubesse alguma coisa sobre autismo. Então, essa menina, não é?
ela é quase que uma pessoa falando sobre ela mesma. E ela vai explicando o que é ser autista. Ela abriu depois disso, colocaram ela na escola, ela fez ensino médio, hoje ela está na Universidade de Toronto, foi aprovada, entrou em Toronto, continua sendo autista severo, não é isso? Continua não falando, e ela, por incrível que pareça, faz jornalismo e trabalha no jornal da Universidade de Toronto. E ela tem um Facebook. O Facebook é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, porque ela responde perguntas de especialistas, de outros autistas, de mãe, de pais, sobre o autismo. Então, outro dia tem uma mãe que escreveu angustiada que o filhinho de 3 anos começou a bater a cabeça. E ela falou, deixa bater. Nós, autistas, precisamos bater a cabeça, mas fica sossegada. Nós não vamos bater tão forte que vai rachar nosso crânio. Né? Então, você tem hoje essa coisa via tecnologia, porque se não tivesse, né, gente, nós nunca saberíamos. Ela conversa pelo computador. Então, vou mostrar aqui só um pedaço. Isso aqui é para nós termos aquela maior humildade de saber que nós não sabemos ainda tanto quanto nós pensamos que sabemos sobre a questão de aprendizagem. Nós categorizamos muito cedo que não é capaz de aprender. Então, a Carly, o pai dela lia para ela todos os dias, e ela, no momento, ela agradece. No livro dela, ela fala, agradece o pai dela de ter tido tanta paciência, de ler para ela todos os dias, quando ela ficava pulando no sofá, que nem uma, né, para baixo e para cima. Então, essa leitura do pai todos os dias envolveu a empatia, a ligação emocional, não é isso? E foi esse um dos componentes que fez a Carly chegar a escrever. Mas como que foi que ela chegou a escrever se não há genética para a escrita? É que cada terapia que foi feita aumentou as redes neuronais das partes do cérebro que nós precisamos movimentar para aprender. Então, na questão curricular, nós temos que tomar um cuidado enorme, enorme com o currículo de educação infantil. Né? Hoje, a educação infantil, com a neurociência, tida no mundo como realmente uma parte muito especial da escolarização. Né? E aí, conhecer o cérebro da criança, né? Por exemplo, nós sabemos que o cérebro está totalmente pronto para escrever aos 7 anos. Se nós colocamos aos 6, nós temos que adequar esse currículo, não é isso? Não é trazer o de 7 para 6. Nós temos que pensar que é um currículo em desenvolvimento. E toda criança de 6 anos, bem provado já no mundo inteiro, espelha. Espelha a letra e espelha o nome. E espelha o número. Espelhar é próprio do cérebro de 6 anos, não é problema da criança. O próprio cérebro vai resolver isso dos 7 anos para frente. Então veja que dá para falar muitos exemplos por causa do tempo, mas é uma coisa fundamental. Nós sabemos que o cérebro também tem um tempo dos 3 aos 6 anos para desenhar as figuras geométricas. Isso está na genética da espécie. A criança começa fazendo assim, fecha o círculo, não é isso, gente? Faz a reta, ângulo reto, depois agudo e obtuso. A perícia disso vai chegar lá nos 6 anos, já indo para o 7. Quando eu ponho a criança de 4 anos para fazer o A, que é um triângulo, eu estou forçando o desenvolvimento. Né? E isso tem impactos no desenvolvimento infantil. Né? Então, vamos ver só um pedacinho da Carly. Não deixem de ver, porque, na verdade, eu comecei a estudar qual foi o currículo que os pais fizeram. E no currículo você vai ver que ou por intuição humana, ou por esperança, não sei o que moveu esses pais, mas eles acabaram desenvolvendo, e é lógico que, né, essas áreas todas, e é lógico que ela tem os neurônios espelho dela lá com a irmã que está na escola, não é isso? Ela teve uma vida de escolarização paralela, que são os irmãos sendo escolarizados. E o cérebro é preparado para imitar o movimento. Como eu disse para vocês, eu faço isso, mexo nessas minhas áreas, vocês não estão fazendo isso, mas seu cérebro está mexendo nas mesmas áreas que o meu está. Então, o professor não só ensina com o que ele sabe ou ele fala, ele ensina com a pessoa dele. Nós somos aparelhados, né, para comunicar desde o momento do nascimento. Na hora que nasce, entra em funcionamento uma área só para perceber o rosto humano. Nós temos uma área especializada em perceber o outro. E isso, entre 10 minutos que o neném nasceu, o olhinho dele roda, vai parar no olho do outro e começa o grande processo de comunicação humana. Vai sair então? Aqui eu fico... você está aqui? Now, what may be the most remarkable coming out event we've ever seen. A little girl is unable to speak a word.
or connect to the world around her in any way. Or so everyone thought, until she turned 11 and suddenly something remarkable happened. ABC's John Mackenzie has the story of a girl breaking out of her own body. You don't know what it feels like to be me. Essa é a When you escrita can't sit dela, still gente. because your legs feel like they're on fire, or it feels like 100 ants are crawling up your arms. Quem entende inglês vê aí uma construção muito elaborada People look de at me and inglês. assume I am dumb because I can't talk. Something extraordinary happened to this 14-year-old who was written off as mentally deficient, something that may help unlock the mysteries of a baffling disorder. What do I want? I want to be like every other kid. But I can't, because I am Carly. Born in Toronto, Canada, Carly Fleischman was 2 years old when it became clear she was not keeping up with her twin sister Taryn. When you're told your child is going to be developmentally delayed, that they might achieve the developmental level of a 6-year-old, it's like being kicked in the gut. When Arthur Fleischman and his wife Tammy learned the diagnosis was autism, they expected the worst, that the twins were headed in different directions. And how bad did it get? Deu para ver, gente? Né? Seguindo aqui, né, você vai ver que há esses comportamentos autistas, né, se mantiveram e se mantêm hoje. Mas o cérebro dela foi totalmente reorganizado pela plasticidade que nós temos, pelas vivências culturais que ela tem. E não vamos esquecer, a escola é um espaço de cultura único. Não há nenhum outro contexto na vida do ser humano que iguale a escola. Não é? Então, como nosso cérebro responde ao contexto, né, na escola nós temos essa especificidade de encontros de crianças. Aqui ela foi trabalhada 1 a 1. Então foi extensivamente, não é isso, gente? Trabalhada. E o pessoal não desistiu porque não via resultado. A família não desistiu. Tem terapeutas que acompanharam. E o pai dela diz que de vez em quando ele olhava no olho dela e via aqueles sinais de inteligência. Ele se agarrou nisso, que às vezes não parecia que ela estava tão ausente do mundo, né? E tendo continuamente esses comportamentos. Agora a questão é a seguinte para nós. Se um autista pode aprender a escrever nesse nível, como é que a gente vai dizer que tem criança que não pode aprender? É essa a questão fundamental. Bom, aí para mim já não bastou dar pai, porque eu trabalhei com autistas na França, a severos. E eu não gosto nem de pensar quais foram as besteiras que eu fiz durante 3 anos. Por quê? O que nós achamos do autista? Esse ser que não tem condição de entrar em interação com o outro, não é isso? A gente fala que o autista não olha no olho, por quê? Porque ele não quer o contato humano. O que a Carly fala? Não é nada disso. Eu quero estar com as pessoas, eu gostaria de poder estar com os jovens. Acontece que quando eu olho, em vez de ver uma pessoa movimentando, eu vejo um monte de fotografias daquele rosto. E isso não dá para aguentar. Então nós não olhamos, porque o autista, o cérebro dele não faz a continuidade na percepção. Quem é que ia pensar num negócio desse antes dela falar, né? Então não deixem de ver, e lembre sempre, eu acho que eu tenho vários outros exemplos, mas esse para mim é o mais forte, não é? Como que ela aprendeu uma prática cultural que envolve 21 áreas do cérebro, através, né, dessa plasticidade cerebral, que ao longo dos anos foi o quê? Juntando os pedacinhos do cérebro que foram ativados para ela fazer pintura, dela desenhar, dela ouvir música, dela ouvir história, né, de tentar organizar o movimento dela, e ela continua jovem, olha lá, com os comportamentos de autista, e já é escritora, né? O livro dela chegou, ela escreveu um livro já publicado, muito interessante, só tem em inglês, contando a experiência dela de ser autista. Revolucionou na inclusão o que é o autista, né? Então, esse exemplo aí, segura aqui para mim, por favor, antes que eu derrube. Vamos botar outro em seguida? Eu já avisou aqui que eu só tenho 15 minutos. Eu estou mostrando bastante imagem, porque, primeiro, vocês estão cansados de manhã, não sei se ficaram na farra ontem, não é isso? Já é o 3º dia de encontro, e as imagens são muito fortes,
muito mais fortes do que nós possamos falar, né? Põe a da menininha, do bebê que finge que lê. Então agora vocês, a anterior a essa. Aí, espera um pouquinho. Dá uma pausa. Vou mostrar para vocês agora uma prova de quanto que no processo de aprendizagem o papel do adulto é fundamental. E quanto que um cérebro tem plasticidade para se apropriar de comportamentos culturais. Ler é um comportamento, um ato de cultura, como é escrito. Diz para vocês, não tem genética. Tem genética para a fala, entender a fala, nós temos um centro da fala e um centro para entender a fala. Por isso que tem gente que tem um acidente cerebral, não é isso, gente? Perde a fala, mas não perde a compreensão da fala. Danifica uma área, mas não danifica a outra. Então, essa menininha que está numa cultura em que os pais leem todo dia, à noite, ou sei lá quando, uma historinha para a criança. A coisa mais impressionante é que, se você pegar na psicolinguística, na sociolinguística, nós temos lá quais são os comportamentos leitores que nós temos que formar na criança, que nós trabalhamos isso na educação infantil. Não ler propriamente dita, mas ter os comportamentos leitores. Entre eles, segurar o livro na maneira certa, virar, não é isso? Saber virar a página, voltar quando perguntada, apontar, responder quando a outra pessoa aponta. Vocês vão ver que ela faz isso tudo. Então, olha a capacidade do ser humano copiando mentalmente, o cérebro dela copiando o que ela assiste o adulto fazendo. Isso aqui é para mostrar que todo professor está formando o aluno, queira ou não queira, para o bem ou para o mal. Precisa prestar bem atenção nisso, porque grande parte do movimento da energia, principalmente depois dos 3 anos, que o cérebro tem o dobro da energia do adulto e o dobro de glicose circulando. Por isso que quase ninguém aguenta a criança de 3 anos, né, gente? Ela não anda, ela corre. Não é isso? Ela lê aquela história 500 vezes. Interessante que aí você pula um pedacinho e ela fala, faltou. Não é isso? Ela está fazendo esse exercício na narrativa. Faltou aquele pedaço. Aí nós brasileiros já pulamos. Não, começa de novo. Não é isso? Você tem esse exercício que é próprio do cérebro de 3 a 6 anos. Então vamos ver o quanto que nós estamos formando os outros pelas ações que nós fazemos. Então, criança pequena, principalmente até os 10 anos, eles vão muito pelo que nós fazemos. Não adianta mandar o filho comer brócolis e você come macarronada. Porque o que vai, não é isso? Isso vale para tudo. Nós estamos trabalhando com hábitos alimentares desde o primeiro ano na creche, por quê? É impressionante o que essas crianças estão comendo. Isopor, né? Tem alguns negocinhos amarelinhos que soltam um pozinho na mão. A prefeitura dá um lanche ótimo e eles estão comendo aquilo que o consumo faz em cima dele. Achocolatado, bolacha feita de farinha não sei da onde, não é isso? E sabendo que corante provoca hipersensibilidade no cérebro e as crianças ficam com comportamentos hiperativos sem ser hiperativos. Né? Então, essa questão da educação alimentar, quer dizer, formar comportamentos culturais, vem lá do começo. Vamos ver então, pode passar. Vai. Wstałe pisz. Sam pisz, czytaj. Poczytaj. Oj, što si mi tekla knjigu, čitaj ovo, ajde. Ajde, sad ti ovo čitaj, ja ću ovo. Evo ti baci, čitaj ovo, ovako. Stavi sve tu, čitaj. Ajde.
Deu para ver, gente? Vocês vejam que ela tem aquilo que nós chamamos na memória do script, não é isso? Que chama mesmo assim na sociolinguística, né? Uma área que não tem muito no Brasil, mas que é bastante estudado isso. Aí, de repente, ela vira a página saiu fora da sequência. Vocês viram que ela fica ali, né, buscando uma solução. E fica meio sem graça também, porque quebrou o que, né? Aí o pai traz o humor, né, ri da situação, etc., e ela retoma o fluxo. E aí a interação começa a passar pela área específica que nós temos no cérebro para o humor. Não é só o humor de piada, é o humor de olhar as coisas da vida do cotidiano de uma maneira diferente, com mais leveza, né? Que é um traço do brasileiro que a gente vai perdendo. Com a vida de São Paulo, pelo menos, nós estamos perdendo isso. O humor é muito importante na educação. O humor está ligado à imaginação. Não é? O humor desestabiliza ou modifica o rumo do que seria a previsão. A piada é tão mais gozada quanto mais imprevisível for o fim dela, não é isso? E ela retoma, e vocês viram que, vendo na internet várias vezes, vocês vão poder... Já sei. Eu tenho um relógio interno, porque nos Estados Unidos, vocês não vão fazer isso comigo, mas eles desligam o microfone, né? Chegou no seu tempo. Então, importantíssimo, cada vez que ela retoma, o olhinho dela vai em outro lugar. Não é isso? E ela inventou o quê? Uma sonoridade que não é a sonoridade desse período de desenvolvimento, que seriam mais vogais abertas, não é isso, gente? Não sei o quê. E ela vai... Por quê? Porque nós temos genética para esse cantochão. Parece judeu lendo aquelas coisas, não é isso? Cantochão da igreja, mantra, a origem da fala está nisso. Então veja quanto que um fazer do professor, do adulto, pode constituir de comportamentos efetivos nas pessoas. Com isso, nós já colocamos professor lendo pouquinho, não para as crianças, para ele em frente da criança. E escrevendo. Com isso, nós estamos formando comportamentos de leitura e de escrita. Né? Então, o que nós temos hoje? Terei mais coisa aqui para mostrar, mas vou obedecer o horário. Porque eu fico muito louca da vida com quem está falando pega o meu horário, né? Que não... Outro dia nós tínhamos 2 horas cada um, a outra pessoa pegou 1h15 da minha fala. Né? Tudo bem, né? Mas também não é tudo bem. Então, voltando para essa questão do currículo, vou voltar no ponto inicial que eu falei, nós temos uma interdisciplinaridade no cérebro. Desenvolvimento das áreas musicais, 3 delas estão na leitura e na escrita. Não é? Criança desenhar está no desenvolvimento da parte de imagem gráfica, que depois vai ser usado na escrita. Então, alfabetizar não é escrever no papel, essa é uma fase lá. Nós temos que, no currículo, desenvolver essas áreas todas. Então, nós sabemos que um cérebro que estuda música, e principalmente começar antes dos 7 anos, é um cérebro modificado para a vida toda. A única atividade humana identificada até hoje que modifica fisicamente o cérebro, que a gente pode ver a olho nu, é o cérebro musical. É o cérebro que desenvolveu com a aprendizagem de música. Né? Ele aumenta fisicamente, quer dizer, muitas redes neuronais em certas áreas, e tem a vantagem de que você não perde nunca. E hoje música, autobiografia musical já é usado, inclusive, em mal de Alzheimer, porque diminui ou não cura, mas impede o avanço no mal de Alzheimer. Então, certas atividades que dão suporte para o cérebro e que não são conteúdos exatamente. Não é? Por exemplo, jogar xadrez. Não é? É uma atividade. Essas atividades também, todas elas fazem uma coisa fantástica, que é educar a atenção. Nessa geração que nós estamos trabalhando hoje, que as crianças e os jovens não prestam atenção, né, gente? Eles não desenvolvem, por não fazerem certas práticas culturais, como as brincadeiras, né, várias, o canto,
o corpo em movimento ritmado, que educam a atenção. Então, hoje no currículo, nós temos que colocar coisas que lá não precisava em São Caetano. Porque a gente brincava na rua, nós negociávamos os conflitos, não tinha adulto no meio da brincadeira. Né? O mundo mudou, né? E a escola também tem que mudar para atender ao desenvolvimento humano. Então, hoje nós estamos lidando com uma geração que sabe prestar atenção em muita coisa, no joguinho do mas não sabe prestar atenção no papel, né? Na figura parada no papel. Então, hoje se coloca a necessidade de alguma maneira, colocar transversalmente no currículo, que é o que a Finlândia faz, outros países fazem, a educação da atenção. Né? Então, e não é um traço de personalidade, e não é a negociação e a ameaça, não é isso, gente? Que vai fazer, né? Nós temos que fazer o quê? Essa educação da atenção na dimensão biológica e cultural que é do desenvolvimento do ser humano. Então, na educação infantil, música todo dia, desenhar todo dia, dramatização todo dia, educa a atenção. Né? Então, agora, outra coisa que é fantástica, que nós usamos muito, em Franca fizemos agora um trabalho muito interessante, da questão da ciência. O experimento científico, a observação científica, ela educa a atenção também. Fazer a criança observar, nós temos lá em Guarani, no currículo de educação infantil, tem flutuação, né, tem o movimento do ar, cada parte do currículo que demora 3 meses ou 60 dias letivos, nós trabalhamos com dias letivos, porque ninguém vai formar isso de uma hora para outra, tá claro, gente? Agora, trabalhar com germinação também, quer dizer, observar aquela plantinha, desenhar, não é a proporção, na mesma página, ela aqui pequenininha, daqui uma semana, não sei o que, lá, nós estamos desenvolvendo a atenção e o sentido de escala e proporção no cérebro. Então veja que quanto mais nova a criança, mais nós precisamos de atividade de desenvolvimento. Para a criança de 2 anos na educação infantil, andar e correr e gatinhar faz parte do currículo. É ali que ela vai praticar isso daí. Né? Então nós sabemos claramente, nós estamos com as crianças de Guarani, que agora já estão no ensino fundamental, chegando e escrevendo a cursiva sem o menor problema, sem ter que ser orientado no movimento. O ser humano, e eu vi isso com o quê? Com os índios. As crianças indígenas são uma coisa impressionante. Elas não sabem escrever, elas vão lá, olha o que você fez e já sai desenhando. Bom, se a criança indígena faz, qualquer outra pode fazer. É nesse momento que nós estamos. E eu espero que vocês levem daqui, não é? E outra coisa que é o entusiasmo. Eu devo muito a secretários de educação que me chamaram, porque eu nunca vou onde eu não sou chamada, né? Porque eu tenho medo de não gostar de mim, né? Então, não, é o princípio ético. Me chamar, e só vou na secretaria que me chama, nas escolas que querem. Né? Porque não adianta ficar trazendo de cima para baixo, não é? Mas eu tive vários, né, todos esses lugares, essas prefeituras que eu trabalhei, ou secretário adjunto entusiasta. E ser entusiasta tem que ser pela pedagogia também. Eu talvez tenha trazido comigo, meu pai foi diretor de escola a vida toda, e meu avô chegou a ser chefe do ensino primário, que naquela época não tinha secretário de educação. E o papai tinha reuniões pedagógicas separadas da administrativa. Né? E ele fazia aquelas atas, a gente tinha que escrever com cursivo, eu muitas vezes passei a limpo as atas, né? Se perdeu quase tudo, infelizmente, mas tem algumas. Então, esse papel pedagógico do gestor é fundamental. Porque o desenho, a cara da rede, está assim espelhando as concepções que o secretário tem, o subsecretário ou algumas pessoas da equipe. Mas sem entusiasmo não dá. Né? Eu agora, recentemente, fui para Santa Maria de Jetibá, onde eu levo a maior surpresa. Você chega nas serras do Espírito Santo, tem uma cidade que fala pomerano, que metade da cidade joga xadrez, não é? Pomerano, que é uma língua que praticamente extinta até na Alemanha, não é isso? Esse Brasil nosso é fantástico. Né? E aí você tem um secretário focado na questão de melhorar a aprendizagem, mas, né, e eu estou fazendo, mas já fiz a primeira parte,
Claramente, as crianças, nós pegamos produção de todas as crianças da rede, claramente as que jogam xadrez, não é, têm um avanço em relação aos outros na estrutura do texto. Né? Então, hoje, essa é a grande jogada para o currículo. Isso não quer dizer que você vai colocar todas essas matérias lá. Né? Vamos achar maneiras. Eu termino dando o exemplo da música. Quem chegou mais cedo estava tocando um dos CDs, que eu sou formado em música, né? Desenterrei tudo isso deve estar ajudando meu cérebro, né? Porque eu estou aguentando. Aí ela está rindo. Eu saí do Rio Grande do Sul ontem, em Taquara, às 10 horas da noite, cheguei às 5 da manhã. Meu marido falou, você não vai conseguir falar. Eu falei, eu tenho reserva. Eu tenho reserva, que é exatamente por ser musicista, e nós estamos fazendo, então, a música na escola. Que é a música na entrada, que é a música porque a música ajuda até o professor a chegar num outro sentimento, não é isso? A música é o que mais rapidamente muda o nosso cérebro. Então veja que, bota na Secretaria da Educação também, porque às vezes o povo fica, né, muito estresse, né? Secretaria da Educação, e educação é isso, né, gente? Cai bomba toda hora, né? Você está na escola, programa uma coisa, daqui a pouco cai um, quebra o braço, vem o Ministério Público, aí vem não sei o quê. Então, a vida do educador é muito atribulada. Põe a música. Reserve uns 10 minutos, você pode ter certeza, as pesquisas já mais do que comprovadas, que a música diminui o estresse. Não é? Então, eu agradeço novamente a Undime essa possibilidade e faço esse apelo, olhem para o lado do copo cheio da educação no Brasil. Nós sabemos muito. Professores, cidades pequenas, o problema do Brasil, né, é a falta de disseminação desse conhecimento. Eu vejo que uma cidade não sabe o que a outra está fazendo. Por isso, agora eu também estive lá em Santa Teresa, no Espírito Santo, e ontem em Taquara, 7 prefeituras junto, 4 prefeituras junto. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então aproveite aqui, além de aproveitar o hotel, que é bonito, né? Não vou dar nem para aproveitar, a fazer conexões e se unirem para resolver problemas que são semelhantes. Aprender, não é isso? É esse o grande caminho da aprendizagem do ser humano. Nós aprendemos com os outros. E a aprendizagem é aquilo que fica no meu cérebro. O que não tiver no meu cérebro, eu não posso ensinar para o outro. Não é? Então, muito obrigada. E até a próxima vez. Professora, temo que o tempo acabou, né? Aqui tem 900 municípios que, pois eu sei que beleza, né, gente? Que contemplaram, né, e agradece essa brilhante fala, em que, com certeza, aumentou o acervo da memória de todos que aqui estão, e também possibilitou uma reflexão maior sobre as possibilidades que temos, né? E ainda, reforçou essa ideia de como educadores somos gestores também de cérebros, né? E que isso tem que ser feito, então, com muita emoção, com muito entusiasmo e movidos pela paixão. E como a professora finalizou, e também com muito humor. Isso foi o que podemos perceber, o que a fala da professora registrou em nosso cérebro, como eu disse no início, ficará no acervo da nossa memória. Então, muito obrigada pela presença e o carinho de todos nós da Undime. Obrigada à professora Maria Cecília de Tareapi pela coordenação da mesa. E obrigada à professora Elvira Souza Lima pela brilhante palestra.